homossexualismo. Debate chega às escolas públicas e já começa a causar algumas reações contrárias. Por exemplo, dentro de mais ou menos 1 ou 2 semanas, deve ser iniciado um debate com os pais das escolas públicas em todo o país. O motivo é que no segundo semestre terá início o programa Tema Gay, que vai apresentar vídeos e esclarecimentos sobre a situação homossexual. O primeiro vídeo mostra a relação de 2 meninas lésbicas. Nancy, o que está acontecendo e comentário em torno, dessa questão que nós estamos observando aqui na cidade? Você tem os detalhes aí? Olha, vídeos elaborados pelo Ministério da Educação que tratam da relação entre 2 meninas lésbicas deverão ser debatidos em salas de aula do ensino médio no segundo semestre deste ano. O objetivo do material, composto de 3 filmes e um guia de orientação aos professores, é trazer para o ambiente de 6.000 escolas o tema gay como forma de reconhecimento da diversidade sexual e o enfrentamento do preconceito. Há propostas para acesso dos jovens de baixa renda e ofertas de estágio pago. É recomendado também apoio à capacitação profissional para o grupo, com prioridade para travestis e transexuais e suporte à inclusão desses jovens nos programas governamentais de capacitação. A proposta de exibir os vídeos nas escolas tem provocado reações variadas, reacendendo o debate em torno da conveniência de levar ou não o assunto para dentro das salas de aula. O deputado federal Jair Bolsonaro alega que o MEC incentiva o homossexualismo e torna os nossos filhos presas fáceis para pedófilos. Querem na escola transformar o seu filho de 6 a 8 anos em homossexual, é o que diz um panfleto. Pesquisa realizada pela Unesco, 39,6% dos estudantes do sexo masculino não gostariam de ter colega de classe homossexual. 35,2% dos pais não gostariam que seus filhos tivessem um colega de classe homossexual. E 60% dos professores afirmaram não ter conhecimento suficiente para lidar com a questão da homossexualidade na sala de aula. Esses números, observa Daniel Cara, evidenciam a necessidade de se falar sobre o tema nas salas de aula. Olha, é difícil, não é fácil não. Por exemplo, com toda a minha experiência, 60 anos de idade, eu fico um pouco chocado. Eu não sou discriminatório, eu acho que as pessoas devem assumir exatamente o seu papel, mas eu por exemplo, não concordo, por exemplo, de determinadas reações em público. Como eu vi, por exemplo, o próprio Sim News, trazendo aí 2 homossexuais, tá certo, que casaram aqui em Araraquara e simplesmente se beijam em público. Eu não sou favorável, me choca ainda. Talvez eu não esteja, ainda, vamos dizer, acostumado com esse tipo de situação. E a gente vai vendo hoje, 1, 2, 3 amanhã, que tudo isso passa a ser alguma coisa normal, mas ainda está chocando. Agora eu pergunto. É o diferente ainda, É por isso que eu digo, você que é difícil, o tema é difícil, mas o tema tem que ser debatido. E a gente tem que encarar dessa forma, respeitando o gosto das pessoas. Aliás, tem que ser debatido, eu quero colocar até um adendo nessa sua observação, que é feio, inclusive, entre heterossexuais, esse comportamento de muito esfrega-esfrega em público. Eu acho que isso não é comportamento normal para ninguém, Não a questão apenas do homossexualismo. É claro que choca, mas por ser diferente. Eu me sinto mal quando eu vejo jovenzinhos em escada rolante se amassando e se beijando, inclusive você vendo a língua, As de um pessoas precisam entrando no aprender outro. a se comportar. É isso que eu quer dizer, o relacionamento entre os sexos, tá certo ou não? O relacionamento sexual é uma coisa muito íntima. Eu acho que deve ser feito entre 4 paredes, porque, logicamente, tem secreções, tem palavras, tem um monte de situações que certamente não são agradáveis em público. Me desculpe, mas a gente tem terceiros, só diz respeito aos envolvidos, claro. Óbvio, é íntimo. Eu acho que é exibicionismo isso, Exibicionismo, que na verdade também é um outro fenômeno do nosso tempo, Esse exibicionismo. Tempos de Big Brother, óbvio, a gente começa a entender um pouco isso também, Tempos de Big Brother. Agora, com relação à questão do homossexualismo, é um assunto que os pais precisam compreender que mais cedo ou mais tarde o seu filho vai se deparar. Aqueles que se posicionam contra essa discussão na escola, olha, vai discutir na escola, não acho legal, mas mais cedo ou mais tarde seu filho vai se deparar com isso na rua, com amigos, porque é algo que está colocado no nosso tempo. Então, se você antecipar essa discussão e dar o encaminhamento correto dentro da escola, discutir abertamente, sem preconceitos, você vai evitar realmente que seu filho... Ideal,
se choque lá na frente, mais do que isso, tenha posicionamentos preconceituosos mais tarde. Que a escola acaba se colocando aí como sempre, né? Ela tem que complementar a educação recebida em casa. Só que na maioria dos casos, infelizmente, ela não nem complementa, ela simplesmente vai dar as primeiras informações, porque os pais não debatem Os pais não conseguem debater nem a questão do sexo, né? Naturalmente. Imagine você abordar dentro de casa o homossexualismo. Então é um processo bastante difícil. Então, se os filhos já começarem a ter informações, é que o Bolsonaro radicaliza, ele fala que está formando homossexuais. Esse é fora da conversa. Esse é uma topeira, um energúmeno, sei lá o quê. Despreparado. Então não é formar homossexuais, é começar a mostrar que há pessoas esse sujeito diferentes. É um cavalinho, ele é um sujeito que devia andar de 4. Não, o cavalo é muito mais gentil do que mas é um cavalinho para dar coisa, né? Até porque, como diz a matéria, esse vídeo ele será levado para os alunos do ensino médio. Quer dizer, então, para quê? E as pessoas que já têm contato com isso estão cansados de saber. Então não é bem assim, né? Agora, por exemplo, a Igreja Católica é contrária, mas tem uma posição adulta, né? Diante da sua contrariedade. Não é uma posição odiosa como a do senhor Bolsonaro. Qual que é a posição da Igreja Católica? Não dá nem para esperar um posicionamento diferente da Igreja, né? O novo responsável pelo setor pastoral de educação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, criticou o projeto do governo de debater homossexualidade em escolas do ensino médio. Diz ele: lamento que a opção do governo e do MEC nesse assunto tenha sido pela formação fragmentada, declarou. Para ele, um projeto de formação integral dos jovens contemplaria boas reflexões sobre o homossexualismo, a pessoa do homossexual, bem como sobre o desenvolvimento da sexualidade, compreendida como elemento intrínseco à condição humana.